Graça e paz, irmãos. Em nome do Senhor Jesus aí, vamos para a nossa live desse domingo, Dia dos Pais, né? Louvo a Deus por cada pai aí da nossa querida igreja. Que Deus os fortaleça, os dê sabedoria, os de misericórdia, de graça, que a cada dia sejam alvos da misericórdia do Senhor. Amém, igreja? Também quero ter um tempo de oração agora por aqueles que se encontram enfermos. A irmã Zenaide mesmo, que foi essa semana internada aí às pressas no HB, mas as notícias têm sido boas aí, parece que ela já está retornando, indo para um quarto. Teve melhoras aí, glória a Deus por isso. Lembrar também da irmã Tamara, que ainda procura, está em busca de um doador, que o Senhor prepare o mais breve possível, né? Esse doador aí para Tamara. Lembrar do irmão Deus, da irmã Isalda também, que o Senhor console, conforte nesse tempo também. Em nome do Senhor Jesus, o Denis, que está se recuperando. O Rodolfo também, que se encontra no HB ainda, mas bem melhor, graças a Deus. O irmão Oswaldo também, que hoje mesmo de manhã eu fiquei sabendo que ele também não está bem, né? Tem alguns sintomas lá, foi fazer testes. Que o Senhor também console o irmão Oswaldo Hortolã ali, em nome de Jesus. Família do pastor Samuel também, né? Samuel, Cristiane, sogra, Filipinho. Que o Senhor também os guarde ali, os preserve de todo mal. Amém? Lembro da minha mãe lá também, no Cambuí, que precisa de uma visitação do Senhor também ali, fortalecendo o físico dela, em nome do Senhor Jesus. Talvez você também tenha alguém que você queira apresentar agora diante de Deus em oração. Então eu te convido para nós termos um tempo aí de oração e intercessão. Lembra da frase lá, né? Intercessor é querido na terra, temido no inferno e amado no céu. E estejamos sempre orando uns pelos outros aí, para encontrarmos aí, através do caminho da oração, a cura, a libertação, a transformação do nosso próximo. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela misericórdia que se renovou sobre nós no dia de hoje. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus que tem cuidado de nós, não nos tem faltado pão sobre a mesa. Se porventura alguma mesa tem sido não tem tido o pão nosso de cada dia, que o Senhor seja o pão nosso sobre essa mesa, com a sua graça e com a sua infinita misericórdia. Queremos, Pai, de maneira muito especial, colocar agora diante do Senhor algumas pessoas que precisam, Senhor Deus, de um toque do Senhor, de um agir, de um mover do Espírito Santo sobre a vida delas. Ali o irmão Oswaldo Hortolã, Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa dirigir, Senhor Deus, os médicos nesses exames que ele vai fazer, que ele encontre a força do Senhor, o agir do Senhor em meio a esse tempo. Oramos também pela Tamara, que ainda busca um doador, que o Senhor aponte essa pessoa, mostre para a família quem é essa pessoa, para que a Tamara também possa fazer essa cirurgia e voltar à sua vida normal, em nome do Senhor Jesus. Lembramos do Rodolfo, pedimos ao Senhor também, pela mãe dele, pela irmã Zenaide também, que o Senhor, em nome de Jesus, console, conforte. A irmã Zenaide lá também, de Iguapiaçu, que essa semana infartou, mas o Senhor tem cuidado dela, já passou o perigo, pelo menos é o que nós cremos, em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor restaure por completo, Senhor Deus, a saúde da tua serva. Em nome do Senhor Jesus. Lembramos da família do pastor Samuel, Cristiane, Felipe, a sogra.
que eles também sejam alvos da tua graça e da tua rica e infinita misericórdia. Estendo essa minha oração também até a minha mãe, a Dona Cida, pedindo ao Senhor que haja também poderosamente na vida dela, com o teu consolo, com a tua força, com a tua graça, com a tua cura, e que, em nome do Senhor Jesus, ela encontre a salvação em Cristo, para que a vida dela se torne, Senhor Deus, uma vida ganha pelo Senhor, uma vida de prudência, de amor e de fidelidade à tua palavra, Pai. Também oramos por essas pessoas que estão sendo lembradas agora, Senhor Deus, nesse momento de intercessão, pedindo ao Senhor também que visite cada causa, cada casa, cada família, Senhor Deus, na fé, que haja, Senhor Deus, uma reconciliação onde se faz necessário, uma cura, uma libertação. Senhor, livre, Senhor Deus, filhos das drogas, da prostituição, que em nome de Jesus, Senhor Deus, homens da infidelidade, para que as famílias sejam fortes no Senhor, Pai. Ó Pai, nós nos rendemos ao Senhor em oração. Entendemos que esse é um tempo em que precisamos, Senhor Deus, como teu servo, dos teus cuidados, do agir do teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pela minha casa, obrigado pela esposa que o Senhor me deu, pelas minhas filhas, meus netos, que eles também sejam alvos cotidianamente da tua graça, do teu amor, da tua infinita misericórdia. Obrigado pelo teu consolo, pela tua força, durante os tempos que enfrentamos dificuldades, experimentamos, Senhor Deus, a sua graça e somos felizes por isso, por termos um Deus assim tão cuidador. Obrigado, Senhor, agora nos ajude no restante desse momento de culto. Tudo era para teu louvor, para a tua glória. Recebe, Senhor Deus, é o que nós estamos fazendo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pensando em questões de paternidade, eu lembrei de um texto que é conhecido como um texto central da Bíblia, como um texto que define muito o que é salvação em Cristo Jesus. E por isso eu queria dividir com vocês esse texto. Eu acho que todo crente aí deve conhecer esse versículo de cor, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém e amém. Esse texto de João, ele está muito ligado a questões doutrinárias. E durante o ambiente de João, capítulo 1, por exemplo, ele apresenta Jesus como o verbo da vida, como aquele que estava com ele desde a criação de tudo. Jesus também toma iniciativa dentro desse texto, ainda em João 1, que como se ele fosse o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que veio para ser sacrificado, para ser o canal de bênção para toda a humanidade. Através de Cristo agora, do Cordeiro, não mais o Cordeiro um animal, mas um Cordeiro vitalício, um sacrifício vitalício, a humanidade encontraria então a paz de Deus, a paz que eles tanto buscavam. Ele então restaura, ele vem restaurando ali os seus seguidores e levanta então os seus discípulos, chama Filipe, chama Natanael, faz o seu primeiro milagre ali da água para o vinho, e é bastante interessante ali o texto de 2 João, de capítulo 2 de João, onde ele mostra um ambiente familiar, onde a festa demorava uma semana pelo menos para acontecer, e Jesus então percebe que a alegria no ambiente familiar, casamento entre as pessoas estava se acabando, e ele então restaura através do milagre da água para o vinho.
Mas ele continua discorrendo esses assuntos aí, e quando chega logo após a purificação do templo, no capítulo 2 ainda, ele se encontra com um camarada chamado Nicodemos, e esse camarada pergunta para Jesus como fazia para nascer de novo, e Jesus então explica que ele não tem que voltar para o ventre da mãe, mas nascer da água e do vinho. E eles então começam um diálogo muito, muito acirrado a respeito dessa questão de sair da religiosidade, do campo da religiosidade em que Nicodemos vivia, para experimentar algo novo. E essa novidade é interessante que, se nós olharmos aqui para o versículo 13, diz assim, ó, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio de lá, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou uma serpente lá no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, por duas vezes, Jesus se identifica como Filho do Homem, a filiação entre ele e o Pai, que é criador de todas as coisas. Essa ideia de filiação, ela vem rompendo com a barreira da religiosidade, porque o judeu tinha ainda sustenta ainda muito essa ideia de paternidade lá dos patriarcas, Moisés, Abraão, Isaac. Então eles trazem consigo muito isso aí, por isso a coluna da fé de Hebreus 11 ali, os pais da fé. Então eles traziam muito essa ideia. E Jesus vem, digamos assim, quebrando essa hegemonia, quebrando essa ideia de que eles não deviam mais ficar presos a costumes humanos, a obras humanas, a conceitos humanos. Mas esse Cristo que estava agora andando sobre ele, caminhando sobre eles, já realizando milagre, era um Deus que era um com o Pai. Então essa filiação deixou agora de ser uma filiação humana e passou a ser uma filiação celestial. Esse texto exatamente de João 3,16 dá a ideia de paternidade. E quando se fala em paternidade, deve-se sempre aprender com os conceitos do que uma paternidade genuína faz e como ela age. Dentro desse texto eu quero tirar três atmosferas em que Deus agiu, em que houve essa comunicação entre os céus e a terra, trazendo uma novidade, um novo caminho, né, um vinho novo, uma proposta nova para aqueles que estavam agora vivendo ali. Porque o próprio Jesus, o próprio João diz lá em João 1, capítulo 1, verso 12, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então todos aqueles que me receberam foram dados a eles de se tornarem filhos de Deus. Então essa ideia de paternidade é muito discorrida no Evangelho de João. É por isso que ele se reporta aqui como um filho do homem, mas a ideia aqui é o homem Elohim, El Shaddai, a ideia de um homem poderoso, um homem acima do nível humano. Então vamos pegar aqui alguns conceitos para que nós possamos tentar aprender algumas coisas aqui. Primeiro ele diz assim, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Essa ideia de mundo aqui, né, nesse conceito não é o cosmo, né, naquela ideia de cosmo, o globo terrestre. Também não é essa ideia de mundanismo, de coisas mundanas, mas a ideia de humanidade. Deus amou e ama ainda, porque o verbo grego aqui é contínuo. Então Deus ama a humanidade e não que Deus concorde com o que a humanidade faz, com o que os homens fazem, mas Ele ama os homens porque é aquela ideia de odiar o pecado, mas amar o pecador. Então, quando o versículo diz, porque Deus amou ou ama o mundo, traz essa ideia de paternidade de um amor imensurável, de um amor sem limites, sem medidas, de um amor que não olha para defeitos, de um amor que não busca conceitos negativos, que não
se estagna, que não estaciona sobre filosofias humanas. É um amor transcendental, um amor que vai além da nossa compreensão. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a fé que está sendo pregada, que a fé é uma fé com propostas amorosas. Deus traz essa ideia de paternidade aqui, de amar a humanidade, de vencer os limites da humanidade, porque ele precisava se relacionar e precisa se relacionar com a gente assim, como um pai de justiça, um pai de amor, um pai de graça, um pai de misericórdia, um pai de fidelidade, mas é um pai que ama. Ama. E nem sempre quem ama é permissível. Nem sempre quem ama tem consigo essa ideia de que o amor é subjetivo. Não, o amor ele é singular, o amor é único. E ninguém ama como o outro. Ninguém consegue medir o amor do outro. Então, porque Deus amou. Mas amou o quê? O mundo. O que ele fez? Ele deu o seu filho unigênito, o filho único. Então esse amor imensurável agora começa a se transformar no amor doador. Então esse Deus que ama é um Deus que é capaz de doar esse amor, de partilhar, de compartilhar, de dividir esse amor com as pessoas que estão inseridas nele. E até mesmo aquelas que vão se inserir, como eu disse lá, todos aqueles que crerem em Jesus serão chamados filhos de Deus. Então esse amor imensurável, esse amor sem limites, esse amor legítimo e genuíno, também é um amor doador. É um amor que é capaz de se doar, de se colocar no lugar, de vencer barreiras, de quebrar barreiras. Então, olha que legal, um amor imensurável, um amor que venceu os seus próprios limites para chegar até o ser humano, que em alguns casos virou as costas e se rebelou, em alguns casos trocou de deuses, melhor dizendo, gerou uma infidelidade, mas esse amor doador não olhou para essas questões, esse amor simplesmente se doou, se colocou no lugar do outro. E para que isso? Porque é um amor intencional. Diz aqui o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor imensurável, um amor doador, e é um amor intencional, um amor que faz e fez o que fez porque tinha uma intenção, resgatar. Como diz lá em Lucas 19:10, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando nós olhamos para esse texto e vemos Jesus discorrendo essa ideia de paternidade, a gente, no Dia dos Pais, pensa sobre esses três conceitos em relacionamentos entre pais e filhos. O primeiro conceito é que nós, como pais, e aí cabe também o ambiente feminino, embora seja Dia dos Pais, mas cabe o ambiente feminino aí, é que nosso amor, o nosso olhar de amor para os nossos filhos, netos, para as nossas gerações, deve ser um olhar de amor imensurável, um amor sem medidas. Por vezes nós conseguimos ilustrar o amor, ou a expressão de amor, talvez com um olhar diferente para um, para o outro, talvez por causa da necessidade, por causa da fraqueza, das limitações. A gente vai escrevendo a vida, escrevendo a história da nossa vida, conforme a gente vai se deparando com ela. Aqui nesse texto, Deus está com o seu coração preparado para tudo que vinha, tudo que viesse pela frente. Por isso que ele fala, ele amou tanto, ele amou de tal maneira, ele se superou em amor, porque estaria diante dele pessoas que, como eu já disse, seriam infiéis, seriam injustas, injustiçadas, pessoas mal amadas, pessoas depressivas, angustiadas, doentes mentais, físicas, espirituais. Então, essa ideia de paternidade também traz ou deve surgir diante dos nossos olhos
com essa mesma visão. Nós somos colocados diante de uma família, diante de outras pessoas, e devemos ter esse mesmo olhar que Deus tinha, um olhar não limitador, mas um olhar abrangente, um olhar aberto, amplo, um olhar sem limites, um olhar que consegue tirar do outro o melhor que ele tem, como o próprio diz lá em 1 Coríntios 13, né, verso 4 ali, que diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo supera, melhor dizendo. Então esse é o primeiro despertar que eu tive no dia de hoje, quando eu comecei a pensar nesse texto já desde ontem. Esse amor ilimitado, esse amor imensurável, esse amor que consegue enxergar o ambiente de maneira muito, muito lógica, muito ampla, muito digamos assim, aberta para oportunidades, né? E oportunidades são para ser vividas, experimentadas. Então, como pais, nós temos que ter, creio eu, esse ambiente de não acepção, mas de acolhimento, de amar tanto, de se superar em amor. Por outro lado, também temos que, assim, aprender com esse versículo que nosso amor deve ser um amor doador. Dar o nosso melhor, ou ser o nosso melhor, muitas vezes leva para o campo da incompreensão. Pensava eu agora de manhã que, assim, talvez eu seja muito mais entendido, reconhecido do portão para fora do que do portão para dentro. E talvez isso aconteça com você na sua casa também. Talvez em alguns outros momentos você gostaria de ser visto, enxergado de uma maneira e enxergado de outra. Mas é a construção da vida. A construção da vida é assim. O convívio, a afinidade, isso vai fazendo com que as pessoas sejam transparentes, sejam claras, objetivas, e às vezes isso foge do nosso controle como homens e a gente perde às vezes o bom senso das coisas. Então é tempo de resgate, é tempo de assimilar melhor o que nós queremos. Então essa ideia de deu o filho, se entregou, colocou o seu melhor, deu o seu melhor, talvez seja essa expressão que deva saltar aos nossos olhos no dia de hoje, dar sempre o nosso melhor. Talvez o outro não entenda como melhor, mas é o que a gente tem no momento, é o que a gente pode oferecer, tem para oferecer. Então, no nome do Senhor Jesus, sempre pense nisso. Sempre abra o seu conhecimento para oportunidades. Por mais que talvez você já tenha pensado que tenha doado o bastante, o suficiente, pensa assim, talvez eu tenha algo ainda em mim que eu posso doar, que eu posso ser melhor, me tornar melhor pai, melhor marido, melhor filho. Pensa nisso. Como homens, a gente tem que estar aberto a essas propostas. E por último, é essa pessoa que deixa legado, é essa pessoa que estabelece esse amor imensurável, esse amor que não é limitador, um amor doador, e é um amor que também aponta para uma proposta futura. Que olha o que o texto diz: todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Então esse pai que construiu relacionamentos baseados no amor que ele mesmo às vezes teve que superar para oferecer, esse pai que doou-se, ou se doou da melhor maneira, é um pai que deve deixar um legado, uma história através do tempo, uma história que não termina aqui, pelo contrário, tem continuidade no céu, lá na glória. Então, o que nós plantamos hoje, o que nós colocamos como amor imensurável, como amor doador, trará resultados. Talvez não para esse tempo, mas para o tempo futuro. Por isso, legado. Por isso que esse texto me faz pensar em ambiente familiar. Porque os ambientes familiares devem ser construídos exatamente com esse tipo de proposta. De amor que não concorda, um amor que não tem limites, mas um amor que
que é claro, objetivo, que se doa, que faz o seu melhor e que tenta escrever através dos seus atos, através da sua fala, um futuro para o outro. Então, esse amor sem limites e esse amor doador está escrevendo ou ajudando a história do outro a ser escrita. E isso é muito, muito importante e muito oportuno. Então isso tem tudo a ver com família, com ambiente familiar, né? Eu agora de manhã também estava sentado aqui no meu jardim e estava refletindo um pouco, né? Eu quero usar isso como um breve testemunho aí. Eu não tive, assim, um acompanhamento masculino, né? Meu pai se foi com mais de 35 anos já, 35 anos mais ou menos, e eu estou há 36 casado. Então, assim, eu não tive um pai acompanhando, então, lógico que não é por isso que eu errei tanto como eu errei porque falhei no processo da paternidade, do matrimônio, isso foi questões minhas. Mas eu digo assim, esse acompanhamento masculino, de pai para um filho, o aconselhamento, o abraço, a correção, isso é muito importante, isso nutre a gente, isso nos mobiliza, nos fortalece. Mas entendo que a maioria de nós temos a oportunidade, às vezes, de reescrever coisas. Deus sempre nos coloca diante de páginas em branco. Não sei, talvez seja hoje um dia a gente começar a reescrever uma história, escrever talvez uma linha que não está bem, está rabiscada, aí não está bem legível. Deus é esse Deus de oportunidade, é um Deus que embora criterioso, embora um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça, Ele sempre vai nos dar a oportunidade de buscarmos, tirarmos de nós mesmos, de algum lugar dentro de nós, essa possibilidade de sermos melhores. Então, pensemos nisso. Pensemos nessa paternidade celestial como sendo algo real para esse tempo. Não algo subjetivo, não algo longe de nós, distante de nós, mas algo que está em nós, a oportunidade que Deus nos dá hoje de termos esse amor, de vivermos esse amor, de doarmos o nosso amor e de, através desses atos, ajudar na história, na escrita da história de outro alguém. Que Deus possa ter te ajudado, ter orientado você através da pessoa do Espírito Santo. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, também lembrar de um texto que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, que hoje nós vamos celebrar a ceia. Espero que você tenha separado a sua ceia, o seu momento de ceiar com a gente, porque o texto que eu vou ler tem tudo a ver com o que eu preguei. 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Em outras versões diz: examine-se cada um a si mesmo, e depois coma e beba do cálice. O que eu tentei fazer hoje, através dessa reflexão, foi exatamente isso: nos remeter, nos convidar a um autoexame. Essa questão de olhar para dentro e ver onde a gente precisa melhorar como pai, como marido, como cidadão, para que possamos ajudar na construção do outro. Então está aqui o texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero, antes de cear, orar mais uma vez com vocês aí. Eu quero passar aqui para minha esposa. Pãozinho, suco de uva. Se você tem aí perto de você, que você também possa pegá-los agora nesse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque Tu és esse Deus que nos amou e nos ama exatamente como nós somos. E como
como nos foi revelado hoje através da sua palavra, esse amor doador que se prontificou a dar o seu melhor, esse amor intencional que não nos abandonou no meio do caminho, mas deixou uma história linda escrita para que andemos por ela e possamos ter a vida eterna. Obrigado, obrigado por Jesus, obrigado pela graça, pela misericórdia, que possamos olhar para dentro de nós e tirarmos de nós o melhor como pessoas, o melhor como cidadãos, o melhor como filhos, como maridos e como pais. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda nas nossas fraquezas e limitações. Diante de nós seja sempre esse desafio de sermos alguém em que as pessoas enxerguem o amor. Não um amor limitado, mas um amor que vai além, que constrói ou ajuda na construção do outro. Obrigado. Obrigado pelo suco de uva que representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. E isso traz a ideia de perdão. Obrigado por esse pão. Esse pão que é a representação do corpo de Cristo, que sofreu tanto por amor a nós. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Possamos comer e beber do suco. Que Deus nos abençoe e que em breve possamos estar juntos aí, fazendo isso aí, olhando no olho do outro e revelando o amor de Deus ao próximo. Que tenha um bom domingo, feliz Dia dos Pais, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.